aquele que é considerado o maior elo desse esquema de corrupção no Brasil, o maior elo entre os políticos, os empresários, as pessoas envolvidas dentro do INSS, o careca do INSS, foi ouvido aí na CPMI do INSS, onde não foi alcançados os objetivos principais. No entanto, diante dos discursos proferidos ali, das respostas que ele contou e também das que ele não quis responder, dizem muita coisa, principalmente o que ele não disse é o que mais fala, é talvez assumir as culpas que não estão ainda no papel, ainda não estão em poder da própria Polícia Federal. A gente vai trazer aqui hoje também um pouquinho dos bastidores sobre o que isso impacta na política, já que foi citado também algum entendimento, né, de que Jair Bolsonaro foi indicado sobre as possíveis corrupções ali dentro do INSS e também a possível indicação ao próprio ou próximo, né, presidente da República da direita, ou pelo menos o candidato Tarcísio de Freitas. Não é ele que você está pensando. A gente vai trazer aqui um nome indicado aí, vai ser indicado ainda pelo próprio Tarcísio, indicação a Jair Bolsonaro, caso ele não esteja apto a disputar as eleições do próximo ano. A gente viu no decorrer de todo esse processo, a partir do momento em que Bolsonaro ficou inelegível, essa possibilidade, surgindo aí o nome de Tarcísio como a maior referência da direita, capaz de conseguir atrair os diversos grupos em prol da direita, inclusive partidos mais alinhados ao centro, inclusive alguns que faziam parte do governo do presidente Lula, que já estão abandonando o barco. Mas, para a gente ir arrematando ponto a ponto aqui, vamos falar aqui a respeito da CPMI do INSS, né, que colocou aí também o nome de Jair Bolsonaro, alguns ministros do ex-presidente, a respeito dessa possibilidade das fraudes também terem acontecido, mesmo com o ex-presidente, o então presidente, saber desses indícios, e a gente vai trazer aqui, é tema importante que pode também mudar rumos. A gente sabe, né, que desde que foi começado aí a oitivas, né, para ouvir testemunhas, ouvir pessoas que já estão indiciadas, pessoas que estão presas, como é o caso do próprio careca do INSS. Então, é importante reforçar aqui cada ponto e trazer às claras o que realmente está acontecendo. Claro, hoje ficou claro aí que o careca do INSS é apenas mais um dentro do esquema, mas que também deve ter cabeças aí que estão muito acima, né, do careca do INSS, estão muito acima, inclusive pode estar ameaçando aí essas pessoas que estão indo prestar depoimento como pessoa suspeita ou como testemunha mesmo, independente da situação que ela vá, é o risco que corre. A gente viu, inclusive, já pessoas passando mal ali dentro do Senado, pessoas não querendo falar, outras pessoas faltando com a verdade, sendo presa ali recebendo a voz de prisão pelo próprio presidente da CPMI. E o que a gente viu hoje não foi diferente. Parecia mais um circo armado pelas essas pessoas que estão à frente desse grande esquema de corrupção. O careca do INSS, né, preferiu não responder nenhuma das perguntas feitas pelo relator da CPMI, isso porque, segundo ele, o relator já teria julgado e condenado antes mesmo de ouvi-lo, já que ele citou, né, em outras reuniões da CPMI, que o careca do INSS é de fato ali o grande responsável por conduzir todo esse esquema criminoso que deixou centenas de milhares de pessoas em todo o país à beira aí da fome, da miséria, e inclusive também com problemas de saúde. Então, o que a gente viu hoje ali foi, mais uma vez, o careca do INSS, assim como ele já tinha faltado, preferido não vir na primeira vez que foi marcado, dessa vez ele veio, mas ficou de conversinha, de papo mole, coisa que ninguém cai mais, coisa que o Brasil já está acostumado a ver, coisa que talvez seja ensinado pelos próprios políticos malandros que estão por trás de todo esse sistema fraudulento. A gente não sabe quem é, passa longe de saber os nomes, mas a gente viu que ele tem ligação com assessores de deputados, de senadores inclusive, como é o caso do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Ele tem alguma relação com alguém próximo ali do senador. A gente também não coloca ele dentro do crime, mas claro,
toda a investigação é necessária, importante para a gente saber a fundo quem realmente são os políticos envolvidos, porque isso fica claro que tem. Ninguém entra dentro de um ministério, dentro de um sistema governamental que atende milhões de pessoas em todo o país, né, todos os dias. Ninguém entra em tais locais sem ter a porta aberta por alguém. E esse alguém tem que ser alguém grande, influente, e essas pessoas estão exatamente na política. Quando o empresário consegue furar essa bolha e entrar dentro desses espaços, é porque alguém muito grande está levando ele lá, está protegendo ele, e aí tem mais de uma pessoa envolvida. Não é um esquema que envolve apenas político, mas envolve pessoas importantes de vários setores. Claro, tudo isso vai ser averiguado dentro da CPI, dentro das investigações da Polícia Federal, e podem ser analisadas com muito cuidado, porque vai derrubar muita gente grande, claro, se as investigações forem levadas a sério. Assim como está sendo levada pelo relator do caso, o presidente também está conduzindo com muita maestria. Então é importante que isso seja levado a sério, já que os parlamentares da base governista do presidente Lula, a todo momento, a todo instante, estão ali tentando mudar o foco, tentando jogar apenas para o governo Bolsonaro. Mas eu e você sabemos que todo o esquema ali passou por diversos governos, e talvez que em todos eles tenha acontecido as fraudes, talvez não, aconteceram. Isso vem de muito tempo, não é agora apenas dos anos 2000, já tem indícios que aconteceram, inclusive, antes mesmo do presidente Lula assumir no primeiro mandato, mas isso, claro, está sendo deixado de lado também. O que importa para os governistas, né, é colocar a culpa em Bolsonaro. Só que esse é exatamente um ponto importante. Os peritos, né, indicaram que Bolsonaro foi indicado, foi alertado sobre essas fraudes que estavam acontecendo ali. E Bolsonaro, o que fez? Ele tratou de colocar em execução uma normativa, baixar uma medida provisória que dificultou aí a vida dessas pessoas, dessas empresas, desses malandros, empresários, corruptos, políticos que nada querem com o Brasil, mas apenas querem usurpar do dinheiro dos servidores, das pessoas que trabalharam a vida toda para ter, quem sabe, um pouquinho de paz na sua velhice, mas até isso lhe foi roubado, não foi permitido. E quando o governo diz que restituiu tudo, na verdade não, ele enfiou a mão no seu bolso, no meu bolso outra vez, e pagou aquelas pessoas. Mas como há denúncias também, que a maioria dessas pessoas não receberam o dinheiro, apesar de o governo estar dizendo que pagou, algumas não receberam nada, outras receberam por metades, e as denúncias vão continuando, vão aparecendo mais casos. Será que estão fazendo de um esquema de corrupção, um outro esquema que ainda vai levar mais dinheiro ainda, já que o dinheiro roubado nem sequer sabe onde está, no bolso de quem foi parar, já que as investigações ainda estão em curso. Então, para pagar esse dinheiro, teve que pegar dinheiro seu e meu, que contribuímos todos os dias com impostos, até para falar. No Brasil, paga de tudo. Paga para falar, para pensar, paga para viver e paga para morrer. No Brasil, a gente paga para tudo. Então, essa é uma questão que o governo tenta jogar apenas para um lado. A gente sabe que pode ter acontecido em todos os governos, como as investigações estão mostrando. Todas essas devem pagar, mas, no entanto, o que a gente viu foi a tentativa do próprio presidente Bolsonaro em dificultar a vida desses canalhas, inclusive, né, muitas, na verdade, dessas associações, sindicatos, tiveram os contratos cancelados nesse período. No entanto, dentro de um pouco curto prazo, né, período de tempo aí, só o Careca do INSS abriu quase 20 empresas que foram aí ligadas a esse esquema de corrupção, com pessoas ligadas a diretores de dentro do INSS, presidente, inclusive, pessoas ligadas diretamente ao alto escalão do Instituto. Então, fica claro aqui quem realmente tentou tirar, quem realmente tentou aprofundar mais ainda nesse esquema fraudulento. E, além disso, né, dessas empresas abertas nos últimos tempos, né, a corrupção saiu toda a casa dos 700 e poucos milhões para mais de 3 bilhões de reais em pouco tempo ali dentro desse novo governo do presidente Lula. E aí, para a gente colocar aqui um pouquinho desse tema, né, a respeito das eleições, já que Bolsonaro teve essa participação aí de tentar coibir, as eleições do próximo ano podem trazer aí
um novo nome para quem sabe ser o candidato a presidente da República pela direita. A gente viu em determinados momentos ser tratado como Tarcísio de Freitas, mas aparentemente ele prefere, pelo menos está saindo reportagens aí com o assunto, ele vai, já solicitou autorização para visitar o ex-presidente. Essa visita deve acontecer na próxima semana, no início da semana, e deve dizer a Bolsonaro que não tem a intenção de concorrer à presidência da República, mas sim a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, ao governo de São Paulo, e deve indicar o nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior, filho do Ratinho, que faz um excelente trabalho também lá no Paraná, ele que é do PSD e também poderia ter essa facilidade de atrair esses outros partidos para apoiar a sua candidatura. No entanto, o que a gente sabe, né, que diante de todas as repercussões, as pressões internacionais, as pressões aqui do Brasil também, sobre todos esses processos que vem acontecendo em torno do ex-presidente, da família e dos apoiadores, talvez a gente tenha redução da pena de Bolsonaro e pode ser que aconteça também, né, que o caso vá para a plenária do Supremo Tribunal Federal e Jair Bolsonaro possa conseguir reverter essa situação, além de reverter também a sua inelegibilidade no outro caso, lá envolvendo os embaixadores de outros países. Então, de acordo com tudo que a gente falou aqui, se nada der certo para Bolsonaro, é possível que Ratinho Júnior seja aí o nome indicado para concorrer às eleições de 2026, ele que tem a aprovação de mais de 80% no estado do Paraná, fazendo um excelente trabalho lá à frente. Inclusive, ele é um dos apoiadores também do ex-presidente Jair Bolsonaro, esteve junto aí durante algumas das manifestações feitas pelo país em prol da liberdade do povo, da liberdade de expressão, da democracia e do povo brasileiro em geral. Então, quero que você deixe a sua curtida e seu comentário, se você nos acompanhou até aqui. Se inscreva também no canal Ricardo Sete para não perder nenhum conteúdo, ficar sempre atualizado e a gente seguir batendo esse papo aqui, além dos vídeos aqui nos comentários, beleza? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.